pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Anderson de Oliveira e estou aqui para apresentar para você mais um Connect Us Podcast. Muito obrigado você que faz parte desse canal, muito obrigado você que está inscrito aqui juntamente comigo nesse episódio de hoje, sensacional, episódio top que vamos estar gravando hoje para vocês que estão aí. Eu não posso estar sozinho e está comigo a minha esposa Liliane Miranda Lima de Oliveira. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito, mas muito bem-vindos ao Conectas Podcast. É um prazer gigante, imenso ter você aqui juntinho com a gente. Antes de mais nada, já dá um like nesse vídeo aqui, pega essa flechinha e envia pra todo mundo. Se você tá vendo esse vídeo aqui e não é inscrito no canal, gente, por favor, seja um inscrito. Isso ajuda demais o nosso canal, pra gente estar sempre trazendo conteúdo bacana e incrível pra vocês, tá bom? É isso aí, você, cada like, cada curtida, cada compartilhamento que você dá também nos motiva a produzir cada dia mais algo bom pra vocês, pra gente, né, gatinha? Que isso também nos motiva a gente e o nosso objetivo maior é conectarmos com você e juntos vamos conectar com Deus. Esse é o objetivo que nós estamos aqui nessas plataformas digitais. Muito obrigado você do YouTube, você do Instagram, você do Spotify, né? Todas as plataformas digitais. Aonde tem uma plataforma digital, ali A gente tá lá. tá. Mas deixa eu contar um negócio pra vocês muito bacana. Nós estamos aqui em abril. E, gente, em abril a gente tem uma data super deliciosa, que é a Páscoa. Só lembrando de Páscoa, já me vem na mente, assim, aquele supermercado com um monte de ovo de Páscoa pendurado. Sabe aqueles ovos de Páscoa deliciosos? Ovo de colher, ovo recheado. Ai, meu Deus, é uma data gostosa demais de comemorar. De receber presente, de dar presente. Você gosta de comemorar Páscoa? Escreve aqui nos comentários e me conta se você gosta ou não aí de comemorar a Páscoa. É sensacional, ainda mais quando você vai celebrar a Páscoa, ganhar um bom chocolate. Eita, é gostoso Isso demais. é muito bom. Isso é muito bom. Celebra a Páscoa, dê a Páscoa, come um chocolate. Portanto, a Páscoa, o sentido da Páscoa é muito mais do que trocas de chocolate. Eita! Mas peraí. Falando em sentido da Páscoa, qual é o real sentido da Páscoa? Porque eu sei que tem muita gente que dá presente, que recebe presente, mas você realmente conhece o significado da Páscoa? Que vou te falar, tá? Só vou te adiantar aqui, não tem nada a ver com ovo de chocolate. Qual é o real significado da Páscoa? O ovo de chocolate é mais a questão comercial da Páscoa. Uma questão comercial da Páscoa que tem colocado o ovo de chocolate ou até mesmo tem mudado o sentido de você celebrar a Páscoa, da humanidade celebrar a Páscoa, que é um evento muito especial de nós celebrarmos e fazer menção à Páscoa. Portanto, para entender... Virou um símbolo, né? O ovo de chocolate e tudo mais. Tudo é uma questão histórica. Tem o porquê do ovo e tal, mas a questão que a gente vai abrir para você, que não é nem essa, é qual o real significado da Páscoa? Da onde surgiu esse feriado aí? Ô, Liliane, a Páscoa, ela é muito mais... A Páscoa, para entender um pouquinho da Páscoa, para a gente fazer um panorama, entender o sentido da Páscoa, a gente precisa voltar um pouco atrás da história. Quando você vê na história, a primeira Páscoa foi celebrada no Egito pelo povo hebreu, que eles eram escravos no Egito, era prisioneiro no Egito. Esse povo, o que eles estavam fazendo lá no Egito? Precisamos entender a história aqui. Israel, o povo hebreu, tinha sofrido uma escassez muito grande de fome e eles foram buscar comida, comprar comida. O único lugar que tinha alimento para vender para toda a humanidade, naquele tempo do mundo antigo, era somente o Egito. E quem era o governador do Egito nesse tempo era José. José, ele era um hebreu que tinha sido vendido pelos seus irmãos, filho de Jacó, neto de Abraão. Toda a árvore genealógica estava ali. Pois bem, esse povo, os irmãos de José, vai comprar comida, para quem não conhece não sabendo, a história, né, que ele era o rei, né? O governador. Foram comprar comida até então no Egito. Chegando no Egito, José reconhece os seus irmãos, os irmãos não conhecem José. Portanto, José arruma uma forma de ver se os irmãos eram honestos, se não era, tal. Vende a comida para eles, até que depois José revela para os seus irmãos quem que era ele, que ele não era somente um governador do Egito, que ele era José. E José, nesse texto, ele entende muito mais o seguinte, que ele fala que tudo que aconteceu aqui dali era o cuidado de Deus, porque Deus queria ele para aquele tempo, né? Você vê isso na história. Mas, enfim, aí quando a gente olha para a história, você vê que José morre. Quando José morre,
a descendência dos hebreus cresceram tanto no Egito, outro faraó entrou no governo, entrou no poder, e eles, com medo daquela população hebreu que tinha crescido de uma forma tal, o que eles fazem? Eles começam a escravizar o povo, aumentar a carga de trabalho do povo e começa também a matar todos os filhos homens que havia nascido. Por qual motivo que eles estavam matando todos os homens que estavam nascendo? Para o povo parar de reproduzir. Tava crescendo demais, Crescendo né? mais. No meio dessa história toda, nasce quem? Moisés. Moisés nasce, e quando Moisés nasce, aquela matança de criança que está acontecendo, a mãe de José de Moisés, coloca Moisés no Rio Nilo, Moisés vai nadando vai boiando aquele certinho, a filha de Faraó. Uma resumida aqui do Antigo Testamento. Resumida dessa história. A filha de Faraó pega o cesto, cria Moisés como Moisés fosse O próprio filho, filho deles, né? Ela foi filho adotivo, ele foi filho adotivo da própria filha de Faraó. E, então, resumindo a história, aí a irmã de Moisés veio todo esse acontecimento, ele indo pro rio e tal, ela fala que sabia quem poderia cuidar daquele menino, e foi a própria mãe dele que cuidou, foi a babá. Foi a babá dele que cuidou dele. E com isso, ele entendeu os princípios, a cultura hebreu, do povo hebreu, do seu povo. Sim. A gente vê até o cuidado de Deus no meio de toda a história, né? Não é isso que a gente vai expor, portanto. Mas, indo então, a Páscoa. Onde que veio a Páscoa? Moisés, José não. Moisés, ele já na sua idade, ele mata um egípcio que estava batendo em um hebreu. Moisés, ele mata esse egípcio, enterra esse egípcio na areia e foge do Egito. Por quê? Porque se Faraó soubesse que ele tinha matado esse Egito, o que ia fazer com ele? Ia matar ele. Ele ia sofrer a punição. Ele foge do Egito. Quando Moisés estava no deserto, eu não me lembro o nome da cidade, no local que ele estava agora, mas ele encontra com as moças, toda a questão da narração da história. Depois ele pega e casa a casa, ele estava cuidando dos gados, das ovelhas do seu sogro. E Deus fala com Moisés através de uma sarça, uma árvore que pegou fogo, mas o fogo não queimava a árvore. E Deus falou com Moisés para tirar a sandália dos seus pés, que aquele lugar era santo. E Deus dá para Moisés uma missão, dele voltar no Egito e resgatar e libertar o povo de Deus, libertar os hebreus. Portanto, Moisés, ele retorna para o Egito com esse mandato de Deus, com essa missão de Deus para resgatar o teu povo, para libertar o teu povo. E Deus usa Moisés para fazer diversas maravilhas daquele local. Maravilhas qual que? Todas as vezes que Moisés ele ia pedir Faraó para libertar o povo, Moisés ele usava algum milagre, alguma manifestação de Deus através de algo acontecia. Portanto, você vai ver na Bíblia que vai contar a história que Moisés ele colocou a vara dele no chão, a vara dele se tornou cobra. Sim. Portanto, Faraó também chamou os magos do Egito. Os magos do Egito também colocaram as suas varas no chão, seus cajados, e aqueles cajados se tornaram o quê? Também cobra. Mas aí o mistério estava aqui, que a cobra do cajado de Moisés comia as cobras dos magos. Vamos ver pragas que aconteceram no Egito, pragas de rãs, pragas de gafanhoto, pragas do rio se transformar sangue, várias coisas, várias coisas aconteceram ali que era manifestação de Deus, daquele povo vendo que Deus estava no controle sobre de todas as coisas, ele tinha todo o poderio sobre todo o universo. Tá entendendo? Agora a questão é o seguinte, que pra gente pensar. O porquê que isso acontecia e o faraó não libertava o povo de Israel, não libertava os hebreus para saírem do Egito? Porque Deus falou para Moisés, você vai pedir faraó, portanto, eu endurecerei o coração dele para que o meu nome seja grande sobre a face da terra. A questão agora é o seguinte, no egípcio daquele mundo, o Egito naquela época era considerado o maior império econômico do mundo antigo. O povo estava cativeiro no maior império econômico do mundo antigo. Por esse fato, o povo que estava lá, que Deus falou para Moisés, eu endurecerei o coração de Faraó
para fazer o meu nome grande, para que todos venham ver. E isso aconteceu. Quando você vai ver, no decorrer da história, depois que o povo de Israel foram libertos do cativeiro, foram libertos do Egito, todas as maravilhas que Deus fez, até mesmo no Mar Vermelho, toda aquela maravilha, a gente vai chegar lá dando só uma pincelada. Quando o povo já chegaram na terra de Canaã, o que a Bíblia vai falar? Que eles falavam, olha, nós já sabemos o que Deus fez com Com o povo, né? com o Egito. Com o Egito. Tá entendendo? Todo o universo, todo mundo naquele tempo ficou sabendo dessa maravilha. Mas voltando aqui na Páscoa. Deu essa pincelada aqui, entrando então na Páscoa. A Páscoa foi a última praga que Deus fez, a última coisa que aconteceu lá no Egito. Não que a Páscoa seja uma praga, mas enfim. Não. É que assim, é que quando Deus começou a... O Moisés ia lá pro rei e falava assim, ó, rei, liberta o povo, senão vai acontecer tal praga. O rei não libertava o povo, então vinha praga de gafanhoto. O rei, liberta o povo, porque senão vai... O rei não libertava, então vinha outra praga. Então vinha várias pragas, eu não lembro quantas agora. 10. São 10 pragas. Daí na nona aconteceu, ó, rei, liberta o povo. O rei não libertou o povo, aconteceu a praga. A última praga foi o seguinte, Moisés chegou até o rei e falou o seguinte, rei, se você não libertar o povo do Egito, todo filho vai passar um anjo da morte, todo filho primogênito vai morrer. Então, a última praga que aconteceu lá no Egito, foram a praga essa praga que foi, na realidade foi uma praga, foi Deus dando vitória para o seu povo. Sim. Melhor dizendo, Deus dando vitória, libertando o seu povo. O que acontece aqui, Liliane? Primeiro Deus manda Moisés mandar todo o povo separar novilhos, separar carneiros, para todas essas ovelhas, todos esses animais, ele ia ser eles iam ser morto, e o povo ia comer a carne daquele animal, eles iam festejar, mas Deus falou assim para Moisés, Moisés, manda todo o povo, ele separa esse animal, coma, que não sobra nem um alimento, não sobra nada desse animal, e a família que não tiver pessoa suficiente para comer dessa carne, ele se junta com seus irmãos, se junta um vizinho com o outro, todo hebreu, para que não sobre nada. Coma já em pé, olha para tu ver, porque olha a ordenança. Coma com pressa. Coma em pé e coma com pressa. Com pressa. E mais, pega do sangue desse animal, passa nos umbrais da porta, porque na casa que não tiver a marca do sangue, vai passar o anjo da morte, e se não houver a marca de sangue, o anjo da morte vai matar todo o primogênito, desde o animal até o filho, até o ser humano. Isso. Todo o primogênito. A Bíblia fala que houve tanto choro no Egito, que todas as casas no Egito, teve luto, somente a dos hebreus que não havia. Porque somente a dos hebreus que tinha o sangue. A marca de sangue. A marca de sangue nos umbrais da porta, né? Que é tipo no marco da porta ali. Isso aqui era a primeira Páscoa que estava celebrando na face da terra. A primeira Páscoa que estava sendo celebrado era aqui. Aqui foi a primeira Páscoa. É o Passover. O Passover, que é o anjo da morte passando por cima. Mas por cima da onde? Da casa que era coberta pelo sangue, que tinha marca do sangue. Tinha algo lá que estava acontecendo. Olha só para tu ver. Quando um povo estava comendo, estava festejando, estava celebrando, estava comemorando, outro povo estava o quê? Chorando. Por quê? Tava em luto. A Páscoa, então, é o que é? A Páscoa é Deus dando vitória, Deus dando a libertação para o seu povo. O povo saindo do Egito, indo para o Êxodo. Sim. Essa é a primeira Páscoa que acontece na história. Quando o povo de Israel, ele estava no Egito, sendo liberto para ir em direção ao Êxodo, a terra prometida. A terra que já era deles, depois de 400 anos que eles ficaram presos lá no Egito, ficaram como cativeiro no Egito. Sim. É uma história até triste, né, gente? Imagina, tantas mortes, primogênitos e tudo mais. Agora, olha o outro lado. Não, Deus dando a vitória pro povo. Aí que tu vai entender. Você não pode parar e falar assim, não, é triste. É o seguinte, Lene. Olha só.
Deus, se é triste, se eu falar que é triste, eu falo assim, espera aí, então Deus, ele tava sendo injusto. Deus não era injusto. Que estava sofrendo injustiça era aquele povo que estava sendo escravizado. Uhum. Tá entendendo? Que estava sendo injusto, aquele povo estava sendo escravizado. Aquele povo que ele estava sendo oprimido, estava sofrendo, eles tinham perdido já durante o decorrer Por anos, né? Por anos. Sim. Sabe? Ou seja, Deus não é injusto. Não, nenhuma forma eu quis dizer que Deus é injusto. Mas, tipo assim, Deus libertou o povo. A questão ali é, o povo foi liberto. O Egito, quando a gente vai ver numa linguagem cristã, uma linguagem de crente, uma linguagem popular de crente, o Egito representa o mundo. O Egito representa, quando você fala assim, a linguagem... Gente, por favor, me entenda. Não que o Egito, o país, não. Mas o Egito representa quando a pessoa está escrava, prisioneira do pecado. Sim. Tá entendendo? Uhum. Essa é a questão do Egito. Você tá no Egito aí. Essa, quando nós falamos essa linguagem, não o país, não. Aquele lugar é abençoado por Deus. Portanto, o que aconteceu lá naquele tempo foi que o povo de Israel, o povo hebreu, o povo que Deus tinha feito uma promessa para Abraão, que da descendência dele ia ser como a estrela no céu. Ele estava cativeiro no Egito por mais de 400 anos. Deus, para libertar aquele povo, que era o povo cumprimento de Abraão, que nem Abraão só teve 2 filhos, Isaac e Ismael. O Isaac foi o filho da promessa, Ismael foi o filho que Abraão deu o seu jeitinho lá. Sim. Entende? Olhando isso aí, então, nem Abraão viu o que Deus fez da descendência dele. Já tinha milhões e milhões de pessoas ali. Mais de 600 mil homens que a Bíblia conta que foram libertos do Egito. Sem contar mulher e criança. E crianças. Foram muita gente. Foi muita gente. Olha pra tu ver. Agora a gente entra então na história que Deus libertou o teu povo. Aquele povo que não tinha como ser liberto, Deus entra com a sua forte mão, liberta aquele povo, cumprindo a promessa que tinha feito para Abraão, libertando o povo do Egito, o povo indo em direção para a terra qual que Deus tinha dado a Abraão por herança. A terra que mana leite e mel. A terra da promessa. A terra da promessa. Sim. Pois bem, mas antes desse povo ir em direção da terra prometida, Deus fala para esse povo o seguinte, olha, celebre, coma, celebra a Páscoa. Festeja. E mais, faça memória desse dia por toda a sua vida. Aí foi a primeira comemoração da Páscoa, né? Ensina todas as gerações. Essa foi a ordenança da Páscoa. A Páscoa não é somente algo comemorativo, não é somente uma festa comercial, sim, algo que está no calendário. Não. A Páscoa tem uma representação muito mais do que somente algo comercial na história. Do que somente o ovo de chocolate, do que somente o coelhinho. A Páscoa é Deus libertando o povo do Egito, dando pro povo a vitória. A Páscoa é Deus libertando os hebreus, a Páscoa é Deus libertando o povo do Egito, dando pro povo, levando, e o povo indo em direção à terra prometida, o povo indo para o Êxodo. Exatamente. Mas Anderson, o povo ficou lá preso no deserto e tudo mais, e não chegaram, só pouquíssimas pessoas chegaram na terra prometida. Gente, daí já é um outro caminho, uma outra história, que também são histórias que se conectam. Só que daí a gente já foge um pouco da Páscoa. Não, mas é bom você ter falado aí, porque o povo chegou a celebrar a Páscoa também no deserto, que eles ficaram mais de 40 anos no deserto, dando em volta no deserto. Sabe, estrada que eles faziam, era para ter feito, se não me engano, 10 dias. Sim. Sabe, eles ficaram por 40 anos. Um caminho de 10 dias, eles ficaram 40 anos. Você tem noção disso? Sabe, a questão agora é o seguinte, Liliane. Olha só, eles ficaram 40 anos no deserto, não é que o povo não entraram na terra prometida, na terra que já era deles por herança. Sim. Não é que eles não entraram. Eles ficaram rodando durante 10 dias, eles ficaram dando volta lá no deserto por conta que eles não creram no que Deus havia falado. O que Deus fez? Somente as crianças, não me lembro como está a palavra exata agora, todos aqueles que já eram adultos, eles morreram. As crianças, quando cresceram, esses sim entraram, até mesmo Josué e Caleb, os únicos que entraram lá,
que vieram com Moisés foram eles e a descendência deles pra baixo, sabe? Sim, é porque vocês vão entender assim, mas como assim, gente, 10 dias, 40, um caminho de 10 dias, eles ficaram 40 anos e tudo mais. E como assim o povo já pecou? Pois é, o povo viu toda tudo que Deus fez, o povo viu o povo viu Deus libertando eles, todas as pragas, quando sempre Moisés falando, o povo viu isso, o povo viu os primogênitos morrendo, o povo viu eles saindo ali da terra, o povo viu Deus abrindo o mar, né, que não era o mar, era um rio, mas enfim. Não, o Mar Vermelho era Mar Vermelho. O mar que eles abriram não era um rio? Não, Mar Vermelho, não era rio. Era o mar? Mar Vermelho. Então eles viram Deus abrindo o mar, eles passaram em terra seca e já pisaram lá no deserto, duvidando. Ô, Liliane, nós temos a necessidade do homem, principalmente daquela cultura, precisamos entender o seguinte, precisamos entender que eles foram criados no Egito. O Egito, eles tinham vários tipos de deuses, e onde que eles criavam via os seus deuses. Por exemplo, eles tinham Deus que era feito de estátuas, não, de estruturas, tá entendendo? Sim. Algo que eles poderiam ver. Sim, fazia, por exemplo, de madeira, de ferro. Eles tinham seus deuses. Sim. Então, eles ver tudo isso acontecendo. Portanto, um Deus que falava com Moisés, mas eles não viam esse Deus. Consegue entender? Sim. Eles atravessam o Mar Vermelho, eles foram libertos do Egito, está caminhando em direção à Terra Prometida. Portanto, eles começam, todavia, a murmurar e querer saber. Portanto, eles fizeram idolatria, eles criaram para si os seus deuses, eles criaram um bezerro de ouro para eles, que eles vieram com a cultura pagã do Egito, aonde que eles foram criados, aonde que aquele povo até então nunca tinha saído daquele local. Pela primeira vez da história, eles estavam indo para uma outra nação, a qual era a sua terra, da sua nacionalidade. Mas ele até então não havia sido criado lá, por mais que eles tinham a sua cultura. Nós sabemos que um judeu, um hebreu, eles têm a sua cultura, suas tradições há milhares e milhares de anos, até mesmo nos nossos dias atuais. A única pessoa da história que mantém a sua cultura. Portanto, ele tinha mistificado essa questão da idolatria, porque eles viram que sempre tinha aquela imagem. Sim. De um Deus. Eles precisavam ver, né? Ver uma imagem de madeira, fazer a imagem, querer ali. Criar a imagem. Porque eles não ouviam a Deus. Eles não viam e nem ouviam a Deus. Deus só falava com Moisés. E Moisés passava mensagem pro povo. Liberava mensagem pro povo. E liberava mensagem pro povo. Eles não tinham o Espírito Santo, que é o que a gente tem hoje, que toca nos nossos corações, né? Yes. Uau, imagina. Yes. Realmente é difícil, né? Hoje em dia é fácil a gente julgar. Não, esse povo viu isso, viu aquilo. Mas imagina, se fosse a gente lá no lugar desse povo. Helena, nós fazemos a mesma coisa hoje que nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Yes. Nós fazemos a mesma coisa. Nós duvidamos, nós somos incrédulos, nós pecamos contra Deus, nós negamos a Deus, nós traímos a Deus. Sabe, a mesma coisa nós fazemos. Nós não estamos em papel diferente do que aquele povo há milhões de anos atrás. Sim. Portanto, a humanidade que vemos de um mundo que está contaminado pelo pecado. Pelo fato disso aí, nós já estamos em uma posição terrível. Portanto, a nossa posição coloca melhor, porque hoje nós temos o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Ele habita em nós. Hoje nós somos o templo do Espírito. Sim, hoje a gente dobra o joelho, ora, fala com Deus, ouve a Deus diferente daquele povo lá no Egito. Que lá no povo, Deus só falava com Moisés. Sim, claro. Deus não falava com o povo. Tudo bem que tem aquela... Enfim, né? Tem aquela história que Deus falou que Deus tocou os homens. Chamou 70 homens e foram só 68. Não, Eliane, você tá em outra questão de outra história. Você tá em outra passagem. Sim, mas é o povo do deserto, né? Sim, o povo do deserto foi em outro acontecimento. Deus fez isso pro povo ajudar Moisés a levar o povo, direcionar o povo. Deus estava separando Deus estava separando para Moisés líderes. Só que para aquele povo liderar, sem eles ter uma experiência, algo real, Deus fez isso. Deus tira do espírito de Moisés e compartilha com aqueles 70 anciões. Tanto sabe? que eles continuam só com a lembrança, né? Só com a lembrança. Sim. Pegou minha pregação aí.
Mas enfim, gente, ó. Onde começou a Páscoa? A Páscoa começou com a libertação do povo no Egito. Aí foi a primeira Páscoa, foi o primeiro Passover. A Páscoa, a libertação do povo do Egito. E hoje, se a gente for trazer pro dia de hoje, é pecado, a gente sabendo dessa história, né? É que não tem nada a ver com ovo, nada a ver com coelho. É pecado a gente celebrar a Páscoa, porque a Páscoa virou, hoje em dia, algo... Como é que fugiu a palavra? Não sei. Peraí, eu até anotei aqui. Ah, tá. A Páscoa virou uma... É uma idolatria. É idolatria a gente celebrar a Páscoa? A gente tá idolatrando alguma coisa? Ô, Liliane, a Páscoa pra gente hoje tem sentido, porque até então que a gente conversou foi sobre o que aconteceu com o povo hebreu. Se você vê todos eles, até mesmo na cultura hoje, nessas épocas festivas em Jerusalém, vai estar rodeado que eles voltam para lá para celebrar o Passover, Os judeus, né? fazendo memória daquilo que aconteceu no passado, de Deus libertando o povo deles da escravidão do Egito, eles indo para o Êxodo, em direção à terra prometida, onde que é a terra deles hoje. Para nós que somos cristãos, a Páscoa faz sentido por conta da morte e a ressurreição de Cristo. O nosso sentido de hoje da Páscoa é porque não é uma idolatria, repetindo a sua pergunta, não é idolatria, porque hoje em dia nós temos que celebrar a Páscoa, fazer menção da Páscoa, e o próprio Jesus disse, o apóstolo Paulo fala para fazer memória dele, sabe? A Páscoa foi... Jesus morreu foi um dia de Páscoa, uma cerimônia pascual, aonde que ele estava com seus discípulos, ele participou da última ceia de Páscoa com seus discípulos, e na última ceia de Páscoa, comemoração de Páscoa, ele fala para Judas, olha, fala com os discípulos, assim, estavam todos reunidos, né? Um de vós vai me trair? Os discípulos começam a perguntar entre si, entre eles, quem vai trair, né? Se era eu, sou eu. No meio dessa onda de um querendo saber quem que era o traidor, Judas também pergunta assim, se por acaso sou eu? Ele já estava ali naquela última ceia de Páscoa, com as 30 moedas de prata. Ele já tinha vendido Jesus. Já tinha vendido Jesus. E Jesus fala para ele assim, sim, és tu. Vai, faça o que tem que fazer. E foi... Esse acontecimento aconteceu numa época pascual. Engraçado que na Páscoa aconteceu vários acontecimentos, né? Por exemplo, aconteceu a primeira Páscoa, que foi a libertação do povo no Egito. Também tem relatos de que Jesus nasceu na Páscoa. Também tem quando Jesus era um menino, que ele foi lá no... Tá tudo bem aí? Tô, engasguei. Quando Jesus era um menino, que ele foi lá no palácio para falar sobre as leis, também foi numa época de Páscoa. E agora a morte de Jesus também celebrada na Páscoa. Então, a questão que você falou de Jesus ter nascido na Páscoa, o nascimento, porque a gente não sabemos a data exata, a data cronológica do nascimento de Jesus. Vai ter... Nós celebramos no dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus. Portanto, quando você vê na questões arqueológicas, na questão histórica, pode ser... Provavelmente. Pode ser, não tem como afirmar, sabe? Qual é a data exata. Alguns teólogos vão defender que pode ser que nasceu na Páscoa também em volta da Páscoa, mas é difícil afirmar esse acontecimento. Porque até que quando os jovens, né, que Jesus que foi jovem, né, foi criança, foi aí jovem, enfim, quando eles tinham que ir lá para aprender sobre as leis, para falar assim, o que você aprendeu sobre a lei? Você sempre tinha que falar sobre a data que você nasceu. Na data que eu nasci foi nessa data, então eu aprendi isso. E ele falou sobre a Páscoa. Então, Liliane, é que não tô dizendo para você, tem muito estudiosos gigante, cabeção, que eles vão defender sobre isso aí. É difícil poder afirmar sobre essa questão. A questão é que na Páscoa, a maior representação da Páscoa para nós cristãos é que Jesus, ele morreu na Páscoa,
Agora, ele nasceu, se não é nasceu, nós não temos como afirmar. Não tem como afirmar, Ok. sabe? A questão é, ele nasceu, ele morreu um dia pascual, aonde ele foi julgado, foi torturado, sofreu uma tortura, foi condenado e foi morto e assumiu uma cruz que não era a cruz dele. Aquela cruz que Jesus foi crucificado não era a cruz de Jesus, porque pelo tempo que ele foi crucificado, foi condenado, foi julgado, naquele tempo não tinha ferramentas como tem hoje. Então não dava para preparar uma cruz rápido, em menos de 24 horas. Sabe, para preparar uma cruz tinha que ter, era tudo na mão, aí tinha que escolher uma árvore. É demorada. Demorava para fazer uma cruz, preparar uma cruz, era tudo manual, não tinha máquinas. E aquela cruz de Jesus era a cruz que ele assumiu, não era dele, aquela cruz era de um condenado que ele ia ser crucificado, que era Barrabás, que era um bardeiro, tanto político também, era um revolucionário político que ia contra o Império de Roma, e também era um salteador. Barrabás era um cara sujo na história. Jesus, ele entra, assume a posição que era a cruz que ia ser desse homem. E Jesus, ele morre na Páscoa como uma ovelha, como um cordeiro mudo, aquele como Isaías fala, já relata sobre ele, porque ele estava indo para a cruz para libertar o seu povo, libertar o seu filho, os seus filhos, da escravidão do Egito, do pecado. Quem que é esse? Eu e você que está aí nos assistindo, nos acompanhando. Todos nós estamos nesse Egito. Não no Egito, eu estou dizendo lá no Egito, no país Egito. Não. Eu estou dizendo para você no mundo, no pecado, preso no pecado. Jesus era necessário ele morrer na cruz do Calvário, ele ser aquele cordeiro que foi morto, aquele cordeiro que despedaçou o seu sangue foi derramado, o seu corpo foi despedaçado, para que eu e você fôssemos para o êxodo, caminhássemos para a direção do reino do céu, para a terra prometida. A única forma disso acontecer conosco é através da morte, da ressurreição de Jesus, que com isso nós temos o poder de vencer o pecado. Porque você é bom? Não. Você merece? Não. Mas porque nós temos o poder através do nome de Jesus, pelo poder de Jesus, que ele venceu por nós e por ele nós podemos vencer. A Páscoa tem um significado extraordinário, né? Desde a libertação do povo lá do Egito e Deus aqui entregando a sua vida para nos libertar das garras do pecado. Sim, porque no Egito, o povo estava sendo liberto da escravidão do egípcio. Sim. Da escravidão, daquela opressão que eles viviam. Agora, na nova aliança, nós, o povo, não estou dizendo para você, toda a humanidade, aquele que confessa Jesus como Salvador, tem sua fé em Cristo, você está vivendo uma nova vida com Cristo e sendo liberto do pecado, fazendo uma aliança novamente com Deus, a qual aliança que tinha sido quebrada lá com Adão, lá no Jardim do Éden. Exatamente. Tanto que essa aliança que Deus fez com a gente lá na crucificação, ela é até para hoje. Até pra a sempre. vinda. Até a vinda dele. Para sempre. Até a vinda de Jesus. Se você hoje tá vendo esse podcast e fala assim, ó, mas eu não tenho uma comunhão com Deus, esse negócio já passou, eu entendi, mas e agora? Gente, procura uma igreja, procura um pastor, confessa a Deus como seu único Salvador. Melhor, eu faço um convite para você. Você agora, você fala assim, Jesus, eu quero confessar o Senhor como meu único suficiente Salvador. Sim, Deus ouve. Eu quero ter um relacionamento contigo. Eu entendo que o maior sentido da Páscoa foi Jesus, ele morrendo, ele se entregando para você um dia ter o direito de morar no reino do céu. O maior sentido o convite, gente. O sentido da Páscoa, Liliane, a Páscoa é uma festa para nós celebrarmos, para você celebrar, fazer memória do que Cristo fez, porque por ele ter feito a Páscoa perfeita, nós hoje temos o direito de ter uma vida eterna. Exatamente. Lá no Egito, Deus mandou o povo sacrificar o cordeiro, comer a carne do cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Hoje,
depois, hoje não. Lá na crucificação de Jesus, o próprio Cordeiro era o próprio Jesus, o Cordeiro perfeito, que morreu, que derramou o seu sangue ali pra libertar. Lá atrás foi pra libertar o povo do Egito com o Cordeiro, animal mesmo. E aqui é pra libertar eu e você. Pra um dia nós podemos estar celebrando e fazendo a ceia perfeita lá no céu. Yes, porque o que Jesus falou? Jesus falou, a última ceia de Jesus, ele falou assim para os discípulos dele, falou assim com os discípulos, essa é a última vez que estarei convosco, vou comer convosco desse fruto da videira. Essa é a linguagem bíblica. Sim. Mas um dia todos estaremos juntos no reino Do meu pai. do meu Pai. Estaremos celebrando o reino do meu Pai. Gente, o convite ainda tá aberto, tá? Só pra avisar vocês que o convite que Jesus fez a milhares... Repete, a câmera voltou pra ti agora. Ok, só pra avisar vocês que o convite que Deus fez há milhares de anos atrás ainda tá aberto. Qual o convite é? De convidar eu e você pra participar da ceia perfeita lá no céu. Lá no céu. Mas como assim, Liliane? Não sei o quê. Como assim, gente? Entrega a sua vida pra Deus. Entrega tudo pra Deus, que eu tenho certeza que um dia nós vamos estar numa mesa linda, maravilhosa, e o anfitrião da festa vai ser o próprio Deus que entregou a sua vida, derramou seu sangue pra mim e você hoje tá aqui falando dele e falando dele pra você que tá aí do outro lado. Gatinha, eu vou até voltar um pouquinho atrás. Olha pra você ver. Como que tudo já apontava para Cristo e tudo já apontava para a Páscoa perfeita que Cristo ia fazer. Lá atrás, lá quando a primeira queda do homem de Adão e Eva, quando Adão e Eva, eles pecaram contra Deus, o que aconteceu com eles? Eles comeram do fruto da árvore proibida. Sim. Eles sentiram que estava nu, Sim. correram, tentaram esconder de Deus, eles pegam a folha, tentam esconder. O que acontece na história? Deus faz o primeiro sacrifício da história. Deus mata um cordeiro, entrega pra eles a roupa. A roupa. Olha só, quando Deus aparece pra eles, Deus vai aparecer pra eles, Deus procurando eles, até que fala assim, Adão, onde tá? Adão tá tentando esconder de Deus. Olha pra tu ver a mentalidade. Ele tentando esconder de Deus. Ele pega, tem aquela conversa, aquele diálogo de Adão e Deus, comi do fruto que a mulher tu me deste, tal, tudo aquilo dali. Portanto, a Bíblia fala que o homem que comesse daquele fruto que só havia Adão e Eva, até então não sabemos se os filhos dele foram gerados no Jardim do Éden, é outra discussão para outra hora, mas enfim. Adão e Eva, né? Adão é o que tá na Bíblia, que é os nomes. Vamos ficar melhor assim, sem treta agora, entende? Eles sentiram que estavam nu, ele esconde Deus. O que Deus fez? Era para eles realmente morrer. Era literal. Deus mata um cordeiro. Que Deus fala, certamente morrerás. Morrerá aquele que comer do fruto. Deus mata um cordeiro ali vai ser morto. A roupa daquele cordeiro, o que vai acontecer? Vira as vestes ali de Adão e de Eva. E o cordeiro vai ser feito o quê? O primeiro sacrifício. Sacrifício, foi queimado. Olha só. Depois passa Moisés, entra toda a história, todo o contexto histórico, entra o povo do Egito. O que acontece quando o povo vai ser liberto do Egito? Deus pede para eles pegar um cordeiro, matar o cordeiro, passar o sangue, come, né, às pressas, passa o sangue ali nos braços da porta. O restante não servia, colocava fogo. Ou seja, o sacrifício. Deus deu um cordeiro para livrar o povo. Exatamente. Deus deu um cordeiro para levar o povo. Depois, o povo é liberto para lá no deserto. Passa toda a história. O que Deus faz com o povo? Deus dá a Moisés o quê? A lei. Na lei para perdão de pecado, o que tinha que matar? Tinha que fazer um sacrifício, tinha que matar um animal. Um animal perfeito. Um cordeiro, sem mancha, sem mácula. Um animal tinha que ser um animal perfeito. O melhor animal dali. Um era morto, o outro tinha toda aquela questão da expiação. Agora entra Jesus. A Páscoa de Jesus, o sentido da Páscoa para nós hoje é porque Jesus, ele foi o Cordeiro perfeito diante de Deus. Ele foi aquele único que cumpriu a lei. Ele foi o único que não tinha defeito, que foi fiel até a morte. Ele sim é o único, aquele qual que pagou o preço da cruz do Calvário para que nós hoje pudéssemos celebrar a Páscoa. A Páscoa. Ele foi o Cordeiro perfeito. A Páscoa é muito mais do que uma troca de chocolate. A Páscoa é muito mais do que esse mercado comercial. A Páscoa é fazer memória daquilo que Cristo fez por mim, por você,
para que nós hoje pudéssemos celebrar a Páscoa perfeita. Como assim o ano dessa Páscoa perfeita? Porque hoje, a minha Páscoa hoje tem sentido. A minha Páscoa é saber que um Cristo, um Deus que se tornou menino para novamente me conectar com Deus, para novamente, Liliane, olha só, o homem tinha se tornado inimigo de Deus. Agora, por Cristo, nós novamente nos aliançamos com Deus e fazemos parte do reino de Deus. Nós vivemos, o reino de Deus não está completo, porque nós ainda está na terra. Nós temos um termo teológico para você já, mas ainda não. Nós já vivemos a plenitude, mas nós não estamos do reino, tá entendendo? Sim. Já, mas ainda não. Nós fazemos parte desse reino por conta de quem? De Cristo. Cristo. Sim, tudo só vai ser perfeito, tudo só vai ser concluído quando Jesus voltar aqui na Terra, que a promessa dele, ainda a gente ainda espera essa promessa. Da mesma forma que o povo lá esperou quando Jesus morreu o terceiro dia para ressuscitar, hoje a gente espera a vinda de Jesus para levar pra gente pro maior banquete já visto. E se Deus abençoar, eu vou estar lá nesse banquete. Se Deus abençoar, não, tenho certeza que eu vou estar, minha filha. Eu tenho certeza que eu vou estar lá nesse banquete vou perfeito, gente. Tô até com fome já. Eu estarei lá e você também, em nome de Deus, vai estar lá, porque o sentido da Páscoa hoje, a Páscoa não é uma idolatria, sabe? Olha só, a Páscoa quando eu faço, escute bem, deixa eu voltar. A Páscoa não é idolatria a partir do momento que eu entendo que a minha adoração à Páscoa é adorar o Deus, o Cristo perfeito, o Cordeiro, que ele foi o Cordeiro, ele foi o sangue que foi derramado na cruz, ele foi a carne despedaçada, ele foi aquele que ofereceu o maior sacrifício pascual para novamente, para os seus filhos ser libertos do anjo da morte. Qual o anjo da morte é esse? O anjo da morte é aquele anjo, aquela morte que você estava condenado à perdição para sua vida eterna para sempre. Através da Páscoa perfeita de Cristo, nós hoje temos o direito de ter uma vida eterna. Amém. Uau, então por isso, gente, celebre a Páscoa, comemore a Páscoa mesmo, mas com a memória, tá? Que Cristo morreu e ressuscitou o Cordeiro perfeito, o Cordeiro sem nenhum defeito, o Cordeiro onde a cruz não foi feita para ele, que não era para ele estar ali, pelo contrário, é pra gente estar lá, mas ele tomou o nosso lugar, ele fez o sacrifício perfeito para hoje eu e você poder alcançar a salvação eterna, salvação através de Cristo Jesus. Yes, o único que pode nos dar a salvação é Cristo, sabe, Katinha? E quando a gente olha para o cenário de hoje, a gente, por muitas vezes, a gente não conseguimos entender. Olhamos mais o lado comercial do que o propósito da Páscoa. Fato. Sabe? É uma festa para realmente fazer menção e memória. Quando você vê na Páscoa, lembre-se que um inocente pagou o preço por você. Um inocente, ele foi pro Calvário. A nossa Páscoa hoje não é a Páscoa de um hebreu. A nossa Páscoa hoje é uma Páscoa de Cristo. A nossa Páscoa hoje é quando eu olho para a cruz do Calvário, eu vejo que ela está vazia, porque esse Cristo, Jesus, ele morreu e ele ressuscitou o terceiro dia. A nossa Páscoa perfeita é porque nós ansiamos, como você já disse, que ele prometeu que ele um dia voltará para nós celebrarmos essa Páscoa no reino de Deus. Aí amém! sim, o reino vai ser completo. Não já se ainda não. Vai ser a plenitude do reino de Deus. Ai, que lindo, gente. Não consigo nem imaginar. É tão perfeito que a nossa mente humana ela se limita em imaginar alguma coisa tão perfeita, alguma coisa tão linda. E eu espero muito que esse bate-papo sobre a Páscoa tenha queimado o coração de você aí do outro lado, para você buscar cada vez mais esse Deus perfeito, para quando ele voltar e essa promessa dele for cumprida aqui na terra, tá junto eu e você, o Anderson, tá todo mundo lá celebrando nessa mesa perfeita, nesse banquete perfeito que Deus tá preparando para nós todos, hein? Não, já preparou. Que Deus já preparou pra nós. Olha só. Eita, eu tô atrasada. Que ele já preparou, já tá tudo preparado pra nós lá. Nossa cadeirinha tá esperando a gente lá, gente. Já preparou, já tá preparado. Amém. Já está preparado, sabe, gente? É um privilégio. Esses dias festivos que está chegando aí da Páscoa, não é só, vou comemorar somente a Páscoa. Não, celebre, lembre-se. Por isso que nós, a Igreja de Cristo, ceiamos. Quando nós ceiamos, nós celebramos esta ceia,
todo mês, mensal, a memória que a gente faz é o que Cristo falou, a última ceia dele. Olha, o Cristo falou assim, essa última ceia que eu faço. O apóstolo Paulo, ele falou assim, olha, quando comeres e beber, faça memória, tudo aquilo que Cristo fez, sabe? Por isso que nós ceiamos. A nossa ceia é fazer memória, menção do que Cristo fez. A Páscoa é uma menção do que Cristo fez. São os dias festivos que o mundo está celebrando o que Cristo fez por mim. E por você. Amém. É um privilégio a gente poder celebrar a Páscoa, ter esses dias festivos, porque a nossa fé não é em vão. Amém. Glória a Deus. Amém. A Páscoa tem um significado lindo demais, gente. Com isso, a gente vai se despedindo de você. Eu espero muito que mais uma vez, eu já falei, mas vou repetir aqui, que esse bate-papo tenha aquecido o coração de vocês e ter feito memória do que Cristo fez pela gente há muitos e muitos anos atrás. E já falei, mas vou repetir, que o convite que ele fez há muitos anos atrás ainda está em aberto para eu e você um dia estar lá com ele, celebrando na mesa, fazendo a celebração junto com Deus, junto com todos, todo mundo junto. Vai ser lindo demais e eu quero muito estar lá. Eu quero encontrar com você lá. Amém! Tá bem, gente? Olha só, feliz Páscoa pra você, que Deus abençoe. Aproveita a sua Páscoa. Sabe que o maior sentido da Páscoa é saber que Cristo morreu e ressuscitou. Nós abordamos um pouco da história, o que é a Páscoa no passado, e trazemos o sentido da Páscoa para nós hoje. Se a gente for olhar para o passado, toda a Bíblia aponta para Cristo, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Nós não estamos presos no que aconteceu no passado, nós podemos viver o presente e fazer menção do passado. Porque o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, toda a Bíblia aponta para Cristo, o Velho e o Novo Testamento, por isso nós temos que ser cristocêntrico e pregar a Bíblia. Porque quando eu olho para a Bíblia, Liliane, ela tem toda a narração que vai levar para Cristo. Eu olho para a Páscoa lá no Antigo Testamento, lá no Êxodo, Deus levando o povo para o Êxodo, eu vejo que agora Cristo, ele está levando os seus filhos, o seu povo para o Êxodo, o povo que vai um dia morar no reino de Deus. Celebra a Páscoa, glorifica Deus na Páscoa, Amém. Faça a memória de Cristo na Páscoa, porque tudo isso ele fez por mim e por você. É isso aí. A Páscoa é Jesus, pagando um preço na cruz do Calvário, sendo o Cordeiro perfeito, para que um dia eu e você venhamos ter o direito de ter uma vida eterna e morar no reino de Deus. Amém. É isso aí, gente. Pega esse vídeo e compartilha com quem precisa entender o real significado da Páscoa. E com isso, mais um Conectas Podcast fica por aqui. Eu quero muito, muito, muito pedir para você compartilhar esse vídeo, dá um like, deixe seu comentário caso você ficou com alguma dúvida, que é um prazer imenso pra gente responder todas as mensagens de vocês ali, tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado você que ficou até aqui com a gente no Conectas Podcast. Muito obrigado por você ter aguentado a gente aqui. Então, por favor, já compartilha esse episódio com mais uma pessoa. Obrigado você do Spotify, obrigado você do YouTube, você do Instagram. Deus abençoe você, feliz Páscoa para você e saiba que o sentido da Páscoa é porque Jesus morreu e ele ressuscitou por você. Amém, gente. Um beijo grande. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.